Europa, com um salário de $5.000 por mês. Ela primeiro foi para Lisboa, depois para Madrid e depois para Barcelona, onde talvez seja vizinha do rival. Ela ficou lá na Europa 25 anos e não produziu uma única reportagem. $5.000 por mês. Um fenômeno. O departamento de RH da Globo não percebeu que tinha uma funcionária morando em Barcelona, não são 40 nem 50, uma, que não produzia nenhuma matéria. E ela ficou lá 25 anos, até que um irresponsável de um RH demitiu ela, e ela está processando o Fernando Henrique. Esse Alberico de Souza Cruz participou de uma conspiração para derrubar o Armando, e na véspera de cair, o Armando me chamou na sala dele, na véspera de ser demitido, depois do Jornal Nacional, e me contou que há um complô do Dr. Roberto, do filho dele, do Jorge Serpa, que era lá um empresário que escrevia os editoriais do Globo, para o Roberto Marinho, e o Alberico para me derrubar e colocar alguém aqui aliado do Collor. Acabou essa conversa, uma longa conversa, eu fui para casa correndo, anotei tudo com a minha mão, está aqui no meu livro, perfeitamente legível. E a certa altura o Armando me disse: tenho ordens do Dr. Roberto que são verdadeiras epígrafes de livro. Mal sabia ele que eu usaria num livro quase como epígrafes. A primeira ordem que o dono da Globo deu ao seu diretor de jornalismo foi: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Segunda ordem: se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e se o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir o nome do Brizola por Dilma ou Lula, essa ordem está em vigor até hoje. Assim como a outra, o Roberto Marinho não se referia à Globo, se referia ao Globo, jornal. E a primeira ordem, que eu considero uma síntese genial e perversa do pensamento de um dono de um poder oligopolista de imprensa, a ordem é: o Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Pelo que não deu do que pelo que deu. Ou seja, é mais importante discriminar, censurar, impedir o acesso, não deixar o preto e o desdentado e as suas reivindicações aparecerem no Jornal Nacional. É mais importante do que tudo. Essa é a filosofia do poder monopolista da Globo. O último documento do meu livro é do dia 31 de outubro de 2006. Início da campanha do segundo turno da eleição do Lula contra o Alckmin. A eleição foi para o segundo turno por causa de uma patranha do Jornal Nacional. Na véspera da eleição, no primeiro turno, quando Lula era favorito, o Lula se recusou a ir ao debate na Globo. Foi a primeira vez que um candidato à presidência da República toma a atitude sensata de se recusar a ir ao último debate, que é na Globo, de tal forma que a edição e a explicação do debate são exibidos pela Globo sem que os candidatos possam refutar, replicar, reagir no horário eleitoral gratuito,
porque acabou o horário eleitoral gratuito e depois, no dia seguinte, a eleição. Em nenhum país sério do mundo, o último debate é numa emissora privada de televisão. Na Argentina não é assim. Os debates são em ambientes públicos, na academia, nos sindicatos, praças públicas, abertos a todos os canais de televisão. E as perguntas muitas vezes são feitas pelo público de uma forma pré-organizada. E você não precisa ficar na mão do William Bonner e usa as perguntas que o Ali Camel passa pelo ponto do ouvido. Então a Globo, no último dia, fez um jornal nacional em que mostrava a cadeira do Lula vazia, as acusações do Alckmin ao Lula, e exibiu também as notas de uma operação da campanha do Mercadante aqui em São Paulo, as notas dos aloprados, notas que estavam guardadas no cofre da Polícia Federal de São Paulo. Polícia Federal em São Paulo. E por motivos, e por mecanismos que agora a gente sabe quais são, a imagem dessas notas acabou nas mãos da Globo, por um famoso delegado Bruno, que dizia: cadê o cara da Globo? O livro tem a reprodução da conversa do delegado Bruno com os jornalistas. O da Globo era o Bocardi, esse bonitão que é do Bom Dia Brasil e que tenta destruir o Haddad todas as manhãs. Tinha uma da Folha, um da Jovem Pan, e combinaram ali, numa patranha, que aquelas fotos tinham sido roubadas da mesa do delegado Bruno. Primeiro, que não tinham que estar na mesa do delegado Bruno, tinham que estar no cofre da Polícia Federal de São Paulo. E assim eles disseram que roubaram da mesa do delegado e exibiram no Jornal Nacional as notas e a cadeira vazia. E aí levaram a eleição para o segundo turno. Para não desmontar essa estrutura, a arquitetura do Jornal Nacional, a Globo omitiu um pequeno detalhe, uma pequena informação irrelevante, que foi a queda de um avião da Gol sobre a Amazônia com a morte de 122 brasileiros. Ela omitiu. O importante é o que não dá. Por quê? Porque desorganizaria aquela estrutura golpista. O Boechat, 20 minutos antes, deu a notícia. A Globo News tinha notícia e mandou para o Jornal Nacional. O Jornal Nacional disse: não quero. E só deu a notícia depois, numa edição extra, dentro da novela. No meu blog eu denunciei: a Globo deu o primeiro golpe e falta dar o segundo. O meu amigo Mino Carta, da Carta Capital, tinha um blog também e fez uma denúncia igual. E aí eu recebi no dia 31 de outubro de 2006, no início da campanha do segundo turno, um telefonema do Lula às 12h45. Parabéns! Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Desvendaram a maracutaia. Vingança! Ponto de exclamação, eu anotei. Não sei em que contexto apareceu aqui nessa conversa a palavra vingança, se fui eu que imaginei ou se foi ele que falou. Eu não posso por telefone, não posso falar. Mas o João Santana vai te procurar. E eu vou te procurar para a gente conversar sobre a democratização da imprensa. 2006. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. Quando foi candidato à presidência da República 2 vezes, o Leonel Brizola, no horário eleitoral gratuito, dizia sempre:
quando eu sentar naquela cadeira, a primeira coisa que farei, na manhã do primeiro dia, será questionar, ele usava um trema desnecessário, será questionar aquele monopólio. Na primeira manhã do primeiro dia, quando eu sentar naquela cadeira. O Brizola dizia. Depois de eleito em 2002, a primeira cadeira em que o Lula sentou foi a cadeira do Jornal Nacional, ao lado da Fátima Bernardes, que ainda não vendia presunto. Depois de eleita, a primeira cadeira em que a Dilma sentou foi na bancada da Ana Maria Braga, para fazer um omelete que deu errado. E agora reclamam que a Globo deu um golpe. Eu, de minha parte, acredito que o primeiro poder deve ser daquele que foi eleito pelo voto. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a essa primeira parte aqui do Paulo. E eu convidei para estar aqui conosco os sindicatos papeleiros, o Marcelo Cavalheiro Mendes, e o Miguel, o coordenador da CUT, aqui conosco também, a Pastoral Operária, que está aqui o Vitor, está aqui o Paulo. Por gentileza, Wilson, põe umas cadeiras aqui para o pessoal da CUT, do Sindicato Papel. Tá. Bom, o Paulo Henrique Amorim, a Georgia e o Cacá, eles terão que retornar para São Paulo, é óbvio, mas o Paulo está disposto a abrir a palavra, ouvir, e depois ele, num conjunto de perguntas, ele responder. Até as 2 da manhã, só Nós poderíamos aqui acertar entre nós aí três perguntas, o Paulo já estabeleceu, e está aberto. Jorge, Rodrigo Valverde, vamos deixar um pouco mais plural, Pastoral Operária, senão fica 2 companheiros militantes do PSOL, um do Partido dos Trabalhadores e um da Pastoral Operária. Tenho certeza que o Paulo vai dar uma colher de chá. Isso. Então vamos lá. Primeiro Rodrigo Valverde, depois, mas breve a pergunta. Boa noite. Paulo, a pergunta é simples. Paulo Henrique Amorim, eleito presidente da República, como que funcionaria essa democratização da mídia? O Vitor, vai pro bloco de 3? Vitor, por gentileza. Só vou pegar o outro microfone aqui. Boa noite a todos. Pastoral Operária e Mundo do Trabalho. 2 perguntinhas bem rápidas. Caso a Dilma continue, é possível reverter essa situação? Segunda perguntinha. É possível uma terceira alternativa a curto prazo? Jorge Paz. Jorge. Boa noite, companheiras e companheiros. Nós, do PSOL, nos sentimos nesse ambiente, às vezes, com dificuldade de colocar as questões que nos afligem. Queria começar por onde você encerrou essa brilhante palestra. Na verdade, o golpe em curso, que deve, do nosso ponto de vista, se consumar no dia 11 de agosto, de maio, na próxima semana, ela teve peso, evidentemente, como você demonstrou, da imprensa, particularmente da Rede Globo, mas há outros protagonistas desse golpe, como parte do judiciário, a indústria, através da Fiesp, e a oposição de direita, representada pelo traidor Temer e o PSDB. Certo?
Mas, por outro lado, nós vemos que a defesa da democracia para nós é uma questão fundamental, mas, por outro lado, e onde você acabou, né, o PT também tem responsabilidade nesse processo. Nesses 13 anos do governo, não fez nenhuma medida de transformação real na sociedade. Incluiu as pessoas pelo crédito, certo? Por políticas compensatórias, mas não fez nenhuma reforma que pudesse elevar o nível de consciência da população para hoje estar nas ruas de forma contundente defendendo este governo. Então, para nós defendemos a democracia, nossos deputados todos votaram, né, contra o impeachment, mas, infelizmente, este governo do PT não merece ser defendido, porque faz uma política de retirada de direitos. A lei antiterror foi sancionada pela Dilma, está lá o projeto de terceirização, o processo da reforma da Previdência, certo? E mesmo na ONU, quando a presidente esteve lá, que podia denunciar o golpe, se acovardou, e no 1º de maio fez promessas muito pequenas tardiamente. Então, dialogar com o PT é muito difícil, porque até entendo, então veja, certo, que, na verdade, então, a pergunta está sendo feita exatamente qual é a responsabilidade que o PT tem também nessa situação. Eu queria convidar o Paulo Costa, coordenador da Macro-Região, para estar aqui conosco. Macro-Região do PT. Mas agora é o bloco que o Paulo Henrique vai responder. Bom, com relação à pergunta do Valverde, com relação à pergunta do Valverde sobre como fazer a democratização da mídia, eu diria, em primeiro lugar, que a primeira coisa que eu faria como presidente da República seria construir uma empresa de televisão estatal forte e competitiva. E, em segundo lugar, remover todas as estruturas jurássicas, dinossáuricas que existem no sistema de poder hoje, no sistema de comunicação de poder hoje, e partir agressivamente para o meio digital, para o meio das redes sociais. Nós todos sabemos que a televisão aberta é um dinossauro esperando que caia um meteoro na cabeça. Esse meteoro se chama revolução tecnológica. A TV aberta hoje dificilmente paga os seus custos. A Globo, se ela não ocupar rapidamente o caixa do BNDES, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, a Globo não sobrevive ao avanço inexorável dos meios digitais, porque a publicidade, o modelo de negócio em que a publicidade paga os custos de produção da TV aberta, acabou. Está esgotado. Levando-se em conta os custos de produção da Globo. Os custos fixos de produção da Globo, que são provavelmente os mais altos de uma TV aberta privada do mundo, em que a Glória Pires tem 5 vestidos para escolher para fazer uma cena, em que eles gastam 15 milhões de reais por mês para pagar os atores que não estão no ar, para não irem para a Record ou para o SBT. A publicidade não paga mais. E o fenômeno que vai acontecer, e já está acontecendo, é inevitável, é que o Google vai googlar a Globo. Hoje, o segundo maior destino da publicidade brasileira não é a TV Record, nem o Silvio Santos, mas o Google. O Google.
que é um meio de publicidade muito mais eficaz do que a Globo, porque ele vai com um raio laser exatamente no consumidor que o anunciante quer. Isso aconteceu nos Estados Unidos e vai acontecer aqui no Brasil, assim como a Terra gira em torno do Sol, a menos que o governo Temer estabeleça que o Sol gira em torno da Terra. Mas, primeiro, tiraram dinheiro dos jornais e das revistas para levar para os meios digitais. Depois tiraram do rádio. Depois tiraram do cabo, da TV por assinatura. Vá para a internet. E estão comendo a verba publicitária da TV aberta. Então, além de criar uma TV estatal forte e competitiva, dá atenção muito especial aos meios digitais, às redes sociais. E levar em conta que daqui a pouco, daqui a muito pouco tempo, toda a comunicação será feita através do Facebook e do YouTube. E que as matrizes de produção de conteúdo, como as TVs abertas, terão que desovar os seus conteúdos nesses meios digitais, onde a remuneração é muito mais baixa. Segunda pergunta da Pastoral Operária: Dilma reverte? Não, porque a Dilma não volta. Segundo, tem espaço para uma terceira via? Tem. Tem espaço para uma terceira, para uma quarta, quinta via, porque vai ter eleição. Seja por meio de uma PEC do senador Requião, seja por meio de um plebiscito, mas vai ter eleição. Vai ter eleição porque esse golpe foi tão despudorado. É um golpe cujas vísceras estão abertas em cima da mesa, como no Instituto Médico Legal. Que vai ter reação. O povo vai para a rua. Que vai para a rua unido em torno de uma palavra de ordem que será ou plebiscito ou eleição. Eu não tenho como responder à explanação do nosso colega do PSOL, porque não chegou a ser propriamente uma piada. Está escrito, bloco de 3, o Mauro, Alexandra, Regina. Mauro. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. É difícil, né? Mauro, presidente do PCdoB. Isso. Eu queria, na verdade, ver com você, porque eu acho que o Brasil não está isolado do mundo, né? A gente está vendo essa questão de golpe, de democracia em outros países, principalmente aqui na América Latina. Eu queria que você comentasse um pouco de semelhança, se tem semelhança, tem diferença, e se tem algo mais além desta orquestração que a gente vê aqui na América Latina, Argentina, etc, aqui no nosso país, as mesmas coisas que acontecem em outros lugares. Alexandra. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite mesa, em especial ao senhor, que de antemão eu já estou muito feliz pela sua presença aqui na nossa cidade, seja super bem-vindo. Bom, sim, eu sou mulher transexual, faço parte do movimento do Fórum Mogiana LGBT e sou membro do PSOL. E como mulher transexual, ao qual já trago comigo a carga de preconceito, discriminação, exclusão da sociedade, me deixa em pânico em saber que possivelmente extremas de direitas e direitas irão ter o poder. Queria ver a sua visão de o que você acha que pode agora acontecer com o movimento LGBT e quais as consequências. Obrigada. Regina. Breve, por favor. Regina Tavares, também sou do diretório do PSOL. É o seguinte, eu vi uma exposição até que eu já tinha lido, não lido o livro, mas eu li formas, né, de como você escreveu esse livro, enfim, né. Eu, quando falo em quarto poder, e aí eu fico pensando
dos três poderes que você fala, e o quarto, que é a imprensa. Mas assim, para que essa imprensa faça algum tipo de manipulação, eu vejo, isso não vem só desse governo atual, mas ele vem de vários governos. Os governos também alimentam situações para que isso aconteça. E, por exemplo, Juscelino Kubitschek, ele, para mim, até hoje não está explicada a construção de Brasília. Eu acho que boa parte da dívida externa tem a ver com a construção de Brasília. Então, eu não estou defendendo aqui que os governos, eles têm, a imprensa explora a fragilidade dos governos, né? Então, eu queria ver, como jornalista, como que você vê esse problema dessas fragilidades, seja dos governos anteriores até o governo atual, até o próprio Fernando Henrique, né? Que ele, se a gente comparar, Dilma fez o que eles chamam de pedalada fiscal para salvar os programas sociais. O Fernando Henrique, que eu saiba, ele salvou o banco, né? Com o pedalada fiscal. E está solto, né? Quer dizer, é uma coisa meio complicada. Mas, enfim, é uma coisa que eu queria perguntar sobre a questão da imprensa. Sobre a pergunta do Mauro, do PCdoB, sobre se o Brasil está isolado do mundo, a resposta é não e sim. Não está isolado do mundo porque a repercussão do golpe atingiu a imprensa mundial. Todos os grandes jornais, todas as publicações importantes do mundo, americanas, europeias, trataram o golpe como um golpe. Hoje, por exemplo, o Le Monde Diplomatique, que é um importante jornal de opinião na França, diz que a Dilma é vítima de um grupo de 300 ladrões instalados na Câmara dos Deputados. Isso é uma notícia de hoje. Então o Brasil não está isolado do mundo, mas ele está isolado do mundo sim no sentido de que o Brasil está dando um golpe de Estado como o que ocorreu em Honduras, como ocorreu no Paraguai, duas nações de alto padrão intelectual, de tradição democrática, que são orgulho da civilização ocidental. Não se dá mais golpe de Estado. Isso não faz sentido em nenhum país medianamente civilizado. Na França, o Sarkozy perdeu para o Hollande por uma diferença menor do que aquela que o Aécio perdeu para Dilma. Perdeu e foi embora para casa. Não deu golpe. Na Argentina, o Scioli perdeu para o Macri por uma diferença menor do que a do Aécio